Livro de Crônicas, capítulo 20. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria. Eis que já estão em Hazon Tamar, que é em Engedir. Então Josafá teve medo e se pôs buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste que Israel invadisse, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Eis que nos dão apago, vindo para lançar-nos fora da nossa possessão, que nos deste por herança. Ah, nosso Deus, ah, nosso Deus, caso não executará tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Geazi, filho de Zacarias, filho de Benaía e filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dá ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Zir, e encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição e ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Senhor, fala conosco. Precisamos, ó Deus, da tua direção. Precisamos da revelação daquilo que está oculto, Senhor, ao coração do homem, mas que somente a ti é revelado. Esta palavra é uma palavra que ela
se renova a cada manhã. E todo o tempo, Deus, é tempo de estarmos aprendendo com ela e de superarmos, Deus, o perigo que está à nossa volta. Senhor, sabemos que esse tempo é um tempo que precisamos ser revestidos de Ti. E nós desejamos ter vitórias, conquistas. E sabemos que enquanto nós planejamos fazer a Tua vontade, o inimigo trabalha para tentar nos dispersar, tentar nos parar. Mas os nossos olhos estão fitos no Senhor. Por isso peço que nesta hora, Senhor, o Senhor ajude-nos a entender e a tão somente confiar nos Teus cuidados. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Poder sentar-se, irmãos. Diga para o seu irmão: garantia da vitória. Acabei de ler um texto que fala de um homem, um rei, que passou por uma aflição tremenda, porque sentiu-se ameaçado, e a sua segurança, como também do seu povo, estava correndo o risco de ser invadido por uma nação em que o próprio Deus não permitiu que eles o invadissem ao vir da terra do Egito em busca de Canaã, e o Senhor fez com que ele desviasse e não pudesse tocar nessa nação. O Senhor preservou esta nação. E o tempo passa e não há um reconhecimento com relação ao livramento e aos cuidados de Deus, porque muitas das vezes as pessoas, elas são assim, são ingratas. Elas não reconhecem os cuidados de Deus e o propósito de Deus pelos livramentos, quando o Senhor dá livramento e quando o Senhor provê. E Josafá estava sendo encurralado e por medo, porque vinha uma grande nação que vinha guerrear contra o seu povo. Mas é interessante que, em meio a todo o medo, Josafá não ficou parado. Diga para o seu irmão: o medo nos impulsiona a agirmos. Às vezes nós não entendemos porque Deus faz a gente sentir medo. E porque muitas das vezes nós estamos tão confiantes, vencendo grandes gigantes, e às vezes por tão pouca coisa nós nos sentimos inseguros e temos medo. Mas a diferença de um medo de uma pessoa que se relaciona com Deus para o medo de uma pessoa que nem conhece a Deus é totalmente diferente. Mas pastor, alguém que se relaciona com Deus pode sentir-se inseguro e ter medo? Em algum momento, sim. Pedro foi um dos homens que andou com o próprio Jesus, sentia-se seguro todo o tempo com Jesus, viu Jesus fazer vários milagres, e por um determinado momento eles foram no barco e Jesus foi depois, e ao encontrar Jesus com ele andando sobre as águas, diz a Bíblia que Pedro disse: Senhor, se é tu, manda que eu possa ir ter contigo sobre as águas, porque eles achavam que era um fantasma. E o Senhor disse: Pedro, venha. E eu fiquei pensando, ele com a dúvida que tinha que se era o próprio Cristo, ele lança essa dúvida e fala com alguém que diante daquilo que eles imaginavam podia ser um fantasma, e essa pessoa diz: vem. E se fosse um fantasma chamando ele para poder andar sobre as águas, dentro da crença dele ali no momento, e ele fala: Senhor, se é tu, manda. E o Senhor diz: vem, manda que eu vou ter contigo caminhando sobre as águas. E ele diz: vem. E Pedro vai, e diz que de repente o vento soprou e Pedro teve medo e afundou. E ele disse: Jesus, acorde-me, socorre-me. Ele estava com Jesus ali, mas teve medo.
Então às vezes nós estamos andando até com Cristo na nossa caminhada e às vezes até nós sentimos inseguros. Em alguns momentos sentimos o pavor, o temor de algumas coisas que podem até sobrevir, porque somos humanos. E a nossa fé, ela fica um tanto meio vacilando. Mas como eu posso, irmãos, entender esse contexto? E que garantia eu tenho da vitória? Como eu poderei ter uma garantia de algo que eu não estou vendo? Mas esse texto diz que no caso de Josafá, ele teve medo, mas o medo impulsionou ele a tomar uma atitude. Qual foi a atitude de Josafá? Josafá buscou o Senhor. E muitos de nós, quando estamos tendo medo, e quando estamos passando por momentos de aflições, nós somos levados a buscarmos mais ao Senhor. Isto é bom. Esse texto que nós lemos, a gente observa que ele fala o seguinte: Senhor, a casa foi construída para que quando houvesse pestes, para quando houvesse fome, quando houvesse conflitos, algum nós poderíamos te buscar, ou quando o Senhor estivesse castigando-nos, nós iríamos voltar-se os nossos olhos para esta casa, para este templo, estaríamos buscando o Senhor no templo, e o Senhor responderia. Ele sabia o lugar certo de ele estar buscando, e ele levou o povo a estarem juntos nessa expectativa de estarem se consagrando, tanto os adultos quanto as crianças. Eles se consagraram e ficaram de pés diante do Senhor. Então o medo levou ele a uma atitude. Mas como nós temos a garantia da nossa vitória, da mesma forma como Josafá teve, meus irmãos? Através da oração. Diz o texto que Josafá orou ao Senhor. E nós queremos ter, nessas campanhas que nós fazemos, queremos ter bênçãos, vitórias, conquistas, e só vamos tê-las se fizermos da mesma forma como Josafá fez. Não adianta você ter medo, ter dificuldades, e você não estar disposto a superá-la, e você não está encorajando as pessoas a fazer o mesmo. Então nós precisamos ter esta iniciativa. Em primeiro lugar, buscarmos ao Senhor. Diz o texto, versículo 3 do capítulo 20, diz: então Josafá temeu, ou seja, teve medo, pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum. Irmãos, não basta somente orar. O jejum é uma atitude de quem entende que precisa estar em uma comunhão maior com o Pai. Porque o jejum não é um martírio, mas é um momento de você se esvaziar, de você começar a esquecer das coisas materiais, para você ter um relacionamento mais íntimo. É você se despir das coisas, irmãos, que muitas das vezes está envolvendo você. É você deixar de lado aquilo que é prioritário no mundo secular, para você começar a entrar numa sintonia, de uma dimensão de um homem e de uma mulher espiritual. E que você, com essa atitude, você está demonstrando: Deus, eu quero algo que comece a acontecer, o Senhor comece a mover. Josafá não somente orou, mas ele conclamou o povo a jejuar. Nós temos tido dificuldade disso, porque até para orar nós observamos que as pessoas têm dificuldade. A resposta você vê no culto de oração, no ciclo de oração. Mas ele esteve orando, mas também levou o povo a estarem se colocando numa posição de humildade, de quebrantamento, de atitude. Diga para seu irmão: tenha atitude na hora da crise. Se você não tiver na hora da crise, você não vai ter nunca. Quando tudo estiver bom, aí que você não vai ter vontade de orar, nem tão pouco de estar se consagrando, de você estar jejuando. Se o negócio está difícil, e é difícil você orar, é difícil você se consagrar, quando é que vai acontecer esse momento?
Devemos ter certeza de que Deus nos ama e quer nos ajudar, mas nós precisamos ter atitude. Em segundo lugar, como podemos ter esta garantia de vitória? Diga para o seu irmão: através da fé. Não basta orar, tem que crer. Por que não basta orar? Tem gente que ora, né? Mas não está acreditando, está orando sem fé. Me fez me lembrar agora daquela serva, Ruth, se não me falha a memória, que Pedro estava preso, a igreja estava orando, e o Senhor solta, o anjo tira eles dali, ele vai lá, bate no portão, chama, ela olhou na porta e voltou, achando que era o anjo, não creu, estava orando para que Deus o libertasse. Deus liberta Pedro, ele vem ao local onde eles estavam orando, e ela não acreditou que fosse ele. Às vezes nós estamos assim, irmãos, estamos orando, mas não estamos acreditando no que Deus vai fazer. Nós precisamos estarmos mais encorajados quanto a isto, e acreditar. Jesus disse: olha, se vocês não credes, como diz as Escrituras, morrereis em vossos pecados. Porque, pastor, o senhor está dizendo que falta de fé é pecado? É, porque quando nós deixamos de exercermos a nossa fé, nós ficamos ansiosos. E ansiosos, nós tomamos atitudes errôneas, precipitadas, e pecamos. Mas quando nós confiamos, nós sabemos que Deus vai fazer, só estamos aguardando o tempo. É como se fosse um período de gestação. A mulher, ela sabe que está grávida, mas está aguardando somente o tempo da criança vir ao mundo. Assim é a fé. Diga para o seu irmão: esteja grávido, esteja grávida. No mundo espiritual, irmãos, começa a gerar dentro de você essa certeza de que o Senhor está ouvindo a sua oração. Josafá orou, Deus respondeu, ele ouviu a voz, mas existia outra coisa que ele precisava fazer. Não bastava somente orar, não bastava somente ter fé. Josafá foi guerrear. Josafá foi guerrear. Veja o que diz o texto. Amanhã descereis contra eles. Versículo 16. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Zir. Encontrá-lo-eis, eis no fim do vale. Olha, eles tinham que ir ao encontro. Defronte do deserto de Jeruel. Aí agora vem o mistério. Eles foram. Diga para seu irmão: vá a peleja. Pastor, eu tenho que guerrear. Tem guerras, irmãos, que é imprescindível, é inevitável. Pastor, mas nós não somos chamados para guerra, não. Mas existem guerras que você tem que lutar. E eu provo a você. E o Senhor mandou que ele fosse até o vale de Zir, né? Ele foi ao vale de Zir, na ladeira, encontrar com eles, no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Olha aí. Covarde ia? Não. Falta de fé iria? Não. Aí vem o milagre. Neste encontro, não tereis que... Olha aí. O Senhor mandou ele ir. Às vezes, irmãos, nós queremos ter vitória, o Senhor manda e a gente não vai. Pastor, então o Senhor está dizendo que eu tenho que guerrear? Sim.
É uma batalha espiritual, não é batalha corporal não, irmãos. Essa batalha, esta guerra, não tem jeito, você já está dentro dela, desde quando você nasceu. Desde quando você nasceu. Você já nasce em uma batalha. Não precisa dizer detalhes. Aí, quando você nasce, vem as situações que, pela medicina, é orientado para que você tome vacina, para que faça todo o acompanhamento, porque corre riscos de, quando criança, não poder sobreviver por causa da dificuldade, né, de vir esta criança ao mundo. É um outro mundo. Você tem todos os cuidados com esta criança, e ela cresce, e ela tem necessidade de conhecer as coisas para poder sobreviver no ambiente que ela está, e luta todo o tempo. Aí depois ela começa a ter entendimento, aí ela começa a ter conflitos interior. Aí às vezes o diabo começa a colocar algumas situações na mente, aí vem rejeição, vem traumas, e aquela batalha ela continua. Aí você conhece Jesus, aí quando você conhece Jesus, vem um refrigério, mas o diabo não quer que você tenha esse refrigério. Aí você ora, e você diz, mas quando eu oro mais ainda, mais problema acontece. Aí de repente você para de orar e estava bem perto da bênção chegar. Você parou de batalhar. Você começou a duvidar. Aí você ouve uma palavra, a sua fé é aquecida e você volta a orar de novo e você se reanima. E a verdade é que nós estamos todo o tempo nessa batalha, até a vinda de Jesus. Através da fé, mas também nós temos que batalhar. Mas através da fé, meus irmãos, Efésios 3, 17 e 19 diz assim: para que Cristo habite em vossos corações pela fé, que você, sendo enraizado e fundamentado em amor, possa compreender com todos os santos qual é a largura, qual o comprimento, a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo que passa, o que excede todo o entendimento, para que você seja preenchido com toda a plenitude de Deus. Irmãos, o texto está dizendo que Cristo vai habitar em nós pela fé. E a plenitude de Deus começa a entrar em nós quando nós começamos a mergulhar nas profundezas de Deus. E o diabo não quer que você mergulhe nas profundezas de Deus, porque quando você mergulha nas profundezas de Deus, você começa a estar arraigado, alicerçado, entrelaçado ao próprio Deus. Você está pegado a Ele. Aí não tem como o diabo lhe tocar, porque está escrito que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Ele tenta, mas não toca. Lucas 22, 32 diz assim: eu entretanto roguei por ti, o Senhor fazendo isso com Pedro, para que a tua fé não se desfaleça. Tu, pois, quando se converteres, fortalece aos teus irmãos. O diabo queria cirandar ou peneirar com Pedro. Jesus disse: olha, eu estive rogando por você, para que a sua fé não desfaleça, mas quando você se converter, Pedro, você fortaleça os seus irmãos. Nós estamos sujeitos, irmãos, a nossa fé ela ser realmente oscilante. Não deveria, mas em alguns momentos nós deixamos até de orar como deveríamos, estar orando todo o tempo, ler as escrituras. Às vezes você lê somente de manhã e de tarde você não lê, e você às vezes até passa um dia e não lê, espera que chegue o dia do culto para poder ouvir o texto que o pastor vai ler, e você acompanha. Mas você tem que dar manutenção, irmãos. Observe o carro, põe óleo, vê como é que está o óleo de freio, não é assim? Você vai fazer a viagem, você olha como é que está os pneus, você olha como é que está a água, você faz toda a revisão preliminar, irmãos, para você pegar a estrada.
E nessa estrada da vida nós temos que fazer a revisão preliminar, para que possamos, irmão, nessa caminhada, a gente não parar no caminho, porque fomos negligentes com alguma coisa. Josafá estava diante de uma situação e pôde ouvir a voz do Senhor, e teve que ir à peleja. Mas no lugar da peleja, e no lugar que ele teria que pelejar, o Senhor disse que estaria pelejando por ele. Diga para o seu irmão: Deus não quer que você se machuque. Por isso que ele entra na peleja por você. Mas cabe você e cabe eu estarmos fazendo a nossa parte, irmãos. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 33 e 34 diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças na batalha, se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Hebreus 11, 33 a 34 está falando como o povo venceu. O povo venceu, irmãos, porque o Senhor era com ele. Os quais venceram reinos. O povo de Deus venceram reinos. Foi fechado boca de leão. Daniel, o Deus Todo-Poderoso, fez com que a boca do leão fosse fechada, não pudesse comê-lo. Satanás não vai tirar, irmãos, a tua bênção, a tua vitória, desde que você creia e esteja na posição. Tome posse daquilo que Deus tem estabelecido para a sua vida. Diga para o seu irmão: garantia da vitória depende da sua fé e de você lutar. Fé e luta. Não tem como você ficar fora da peleja. Claro que o Senhor vai estar na frente, mas a peleja, ela existe. Hebreus capítulo 13, versículo 5 e 6: sejam vossos costumes sem avareza, contentai com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim como confiança ouçamos dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. O Senhor é meu ajudador. Eu tenho que viver, irmãos, nessa certeza de que o Senhor está comigo. Garantia através da resistência. Não basta somente ir para a batalha, mas você tem que ser resistente. Porque tem batalhas, irmãos, essa não foi necessário, pois o Senhor pelejou e deu vitória. Mas existem algumas batalhas, irmãos, que para nós chegarmos a esse nível, nós temos que resistir. E às vezes até Deus demora um pouquinho a responder. Às vezes até Ele quer que você vá até o vale. Mas se você não resistir à dúvida, se você não resistir às pessoas que muitas vezes estão dizendo: não vai dar, você já perdeu essa. Se você não crer, você vai ficar olhando para o que os outros vão falar e você não vai conquistar. Quantas coisas, irmãos, eu já vi de pessoas que estavam com causas na justiça, e alguns disseram: não, rapaz, isso aí está perdido. E alguns dos nossos irmãos creram que perdido coisa nenhuma, está na justiça, e essa vitória é minha, em nome do Senhor Jesus. Esta causa é uma causa ganha, porque não é uma causa que eu estou pedindo somente para mim, para o meu deleite, mas é uma causa que é justa e é para a minha família. Veja que o texto que nós lemos anteriormente, falando que eles venceram, e fechou boca de leão, mas eles venceram por causa da justiça. Então pratique a justiça, seja reto diante de Deus, que Deus vai prover, e aqueles que quiserem lesar, Deus vai agir, vai dizer: não, Ele não deu legalidade para isto não, porque com a mesma medida que vos mediste, vos medirão, irmãos. Você quer a justiça para você, mas você deseja também que ela venha rápido, mas exerça a justiça para com o irmão, para com o próximo.
aí a justiça te alcança. Porque às vezes nós queremos reivindicar alguma coisa, quando na verdade nós não temos direito nenhum. Porque não temos crédito. Você vai no banco, você bota lá o cartão, bota a senha, mas se não tiver crédito, não sai nada. O empréstimo não sai. Mas se você tem crédito, você vai lá que tem o empréstimo, digitou lá a senha lá e o seu dinheiro sai. Não é assim? No mundo espiritual também é. E nós precisamos estar atentos a isto. Garantia através da resistência, perseverança. Deus é fiel, Ele não vai deixar você ser tentado além do que você pode suportar. 1 Coríntios 10, 13, diz o texto que o Senhor, Ele proverá o escape, Ele não estará tentando ou permitindo que você seja tentado, perdão. E Deus não tenta ninguém. Deus não vai permitir que você seja tentado além das suas forças. Mas diz o texto que Ele proverá o escape. Mas você tem que resistir. Pastor, está difícil, né? Está difícil. Mas o Senhor está no controle, irmãos. Resista. A batalha está travada, mas o Senhor é contigo. Amém? Não veio sobre vós tentação humana, mas o Senhor Deus é fiel, que não vos deixará ser tentado além do que você pode suportar. 1 Coríntios 10, 13. Tiago 4, 7. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resista. Se tem alguém que está dizendo que você já perdeu esta causa, não aceite isto. A vitória é sua em nome do Senhor Jesus. Esteja de pé, resistindo, combatendo, lutando por aquilo que você acredita. 2 Timóteo 4, 7, é um texto bem conhecido. Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não tem como você, irmão, se resistir. Você olhando para a batalha e dizendo: olha, está sendo ferrenha. É um combate real. Ele não estava dizendo com isso com alegria não, mas ele estava falando que foi uma luta forte. A alegria estava porque ele guardou a fé, mas o combate lhe custou, irmãos, muito. Mas enquanto Paulo combatia, Paulo estava buscando o Senhor. Vinha um refrigério pela presença do Senhor. Nós temos que combater o bom combate. Olhar para o adversário e dizer: realmente ele é astuto. E eu não posso estar combatendo relaxadamente. Quando ele diz que combateu o bom combate, é que ele levou a sério aquilo que estava acontecendo no seu dia a dia. Irmãos, eu não consigo entender. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e diz: tadinho, meu Deus, não está entendendo o que está acontecendo no mundo não. Parece que essa pessoa está vivendo em outro planeta. Irmãos, eu fico: meu Deus, que falta de entendimento sobre a realidade que está vivendo. E a gente vai dar conselho, vai falar, aí vai falar assim: pastor, o senhor faz um alarme demais, o senhor está dizendo coisa que não tem nada a ver. Irmãos, uma frieza espiritual, pessoas tão insensíveis às coisas de Deus, não está percebendo o risco que está correndo. Pedro 5,9. Resistir-lhe firmemente, permanecendo firmes na fé, consciente de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos, ou seja, as mesmas aflições se cumprem. Tem versão que diz assim: entre todos os cristãos espalhados na face da terra. As mesmas aflições, irmãos. Nós passamos por aflições parecidas. O meu problema não é igual ao seu, mas a aflição, ela é a mesma. Às vezes o problema seu é tão pequenininho e o meu é maior, ou vice-versa. Mas pela fé que cada um tem e a estrutura emocional que cada um tem, termina sendo nivelado a angústia.
Aí você olha, mas como é que pode uma pessoa estar tão preocupada com um problema desse, tão pequenininho, desse jeito, a pessoa se desesperando, e o meu é bem maior. É assim, você olha, e eu estou assim. Mas, irmãos, é pela condição espiritual que cada um vive. E Deus está cuidando, provendo, para que sejamos cada dia mais por Ele, livre das amarras que tentam nos prender, nos tirando da presença do Senhor. Seja autocontrolado e atento. 1 Pedro 5, 8, 9 diz: seu inimigo, o diabo, Satanás, ronda como leão, rugindo, procurando a quem tragar. Esteja atento a isto. Satanás, vosso adversário, meu adversário, seu adversário, anda rugindo como leão, procurando quem tragar. E ele, se ele anda rugindo como leão, procurando a quem tragar, irmãos, você acha que a igreja do Senhor está isenta disto? Irmãos, nós somos alvo, porque nós propagamos o evangelho que transforma. Nós somos aquele que incomoda este mundo. Abra os seus olhos espirituais para essa realidade. O mundo nos odeia, irmãos. Não tem como nós estarmos vivendo neste mundo sem termos entendimento de que nós não estamos lá, nós estamos cá. E as nossas atitudes, elas devem ser atitudes conscientes no mundo espiritual. Não pense que o evangelho, irmãos, é só para abrir porta de emprego, é só para prover o pão, é só para resolver um problema de relacionamento de esposo, de esposa. Estamos crendo na vitória, mas que tipo de vitória tu espera? Garantindo através do combate. Nossa vitória vem quando nós temos essa garantia. Existem guerras que são inevitáveis. Para fecharmos, Efésios 6, 11, 12 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Revista de toda a armadura. Você quer a garantia da vitória? Revista. Se proteja, proteja a sua casa, porque esta é a garantia que nós temos. Concluindo, a vitória que tanto almejamos não pode estar sendo uma vitória que esteja descartando a salvação das vossas almas. Volto a dizer, a vitória que almejais não pode ser uma vitória que leve você a estar descartando a salvação das vossas almas. Porque tem muita gente buscando vitórias em várias áreas, mas está descartando a vitória da salvação da alma. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Que Deus, pois, nos abençoe. Continue a buscar, continue a estar atento, que assim como o Senhor operou, deu vitória a Josafá e ao povo de Israel, destruindo seus inimigos, para que você tenha algumas vitórias e algumas conquistas materiais. Deus vai destruir alguns inimigos da sua alma, que impede de você crer, como diz as Escrituras, que impede de você se aproximar de Deus como Ele quer que você se aproxime, que Ele quer que eu e você esteja mais próximo. Irmãos, existem áreas que Deus está trabalhando para que nós possamos estarmos mais próximos, porque se a igreja não estiver mais próxima, unida, irmãos, nesses últimos dias, nós vamos ter mais dificuldades. Precisamos estarmos ligados no papel, na responsabilidade que eu tenho, que você tem com o reino de Deus.
que o Senhor Deus nos abençoe. Que o Espírito do Senhor continue falando ao teu coração. Em nome de Jesus. Amém? Ontem estava ali. Fui ontem para Afonso Bezerra.